Olá, boa noite a todos que nos assistem. É uma satisfação poder trazer a todos vocês mais uma live da FBT. Hoje nós temos uma grande honra e uma satisfação também enorme contar com a participação do nosso professor emérito da nossa instituição, da Faculdade Brasileira de Tributação, Dr. Ives Gandra da Silva Martins, que é a convite também do Dr. Rodrigo La Rosa e também do Dr. André Gimenez, vai fazer um debate extremamente qualificado com todos nós sobre o tema da reforma tributária. O nosso título hoje é Desvendando os Desafios da Reforma Tributária com o professor Ives Gandra. Dr. Ives Gandra tem nos acompanhado ao longo de toda a trajetória da nossa instituição, é nosso professor emérito desde o ano de 2014. Eu tive a honra e também o privilégio de ter estudado desde 1996 com o professor Ives em São Paulo. Ele me acolheu, me pegou pela mão, me ensinou tudo que eu sei hoje de direito tributário, foi ele que me ensinou desde 97. Então, doutor Ives, para mim é um orgulho contar com o senhor nessa live. Agradecer ao Rodrigo e também ao André que tiveram a ideia e a oportunidade de lhe fazer o convite de participar da nossa live de hoje. Nós temos um projeto que é a Comunidade Tex, que busca desenvolver ao longo dos próximos anos conteúdo relacionado à reforma tributária. Praticamente nós vamos ter que estudar tudo de novo, como se tivéssemos colocado a bola no meio do centro do campo de futebol e começássemos tudo de novo. Mas aqui a estrela não sou eu, é o doutor Ives, acompanhado pelo Rodrigo, pelo André. Eu queria imensamente agradecer ao doutor Ives mais uma vez a sua participação em um evento da instituição, abrilhantando o nosso corpo de professores com a sua participação nos nossos eventos, sejam eles presenciais ou à distância. Rodrigo e André, obrigado, e eu passo a bola para vocês, para que vocês possam fazer um debate de alto nível com o professor Ives Gandra. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado ao André e ao Dr. Ives, por esse momento tão importante, e tendo o Dr. Ives aqui para trazer provocações e trazer um pouco da história, das reformas tributárias e como ele está vendo a do consumo e da renda. Eu sou da rede de mercados do escritório Simões Pires Advogados, onde eu tenho o prazer de trabalhar com o André Gimenez, um amigo e colega de vidas passadas, que felizmente, pela essa relação que tem com o Dr. Ives, proporcionou esse bate-papo aí que tanto importa e tanto atrai a comunidade tributária. Passo a palavra para o André. Muito obrigado, Rosa. Obrigado pelas palavras, sempre muito gentis, muito carinhosas, e realmente, essa amizade, que eu tenho com o Dr. Ives, ela é maravilhosa, E eu vou até explicar um pouco, de quem estamos falando, Então, o Dr. Ives, ele é um dos mais renomados advogados do Brasil, E isso é incontestável, apesar dele ser muito humilde, ele vai dizer que é mentira, Mas com certeza ele é um dos mais renomados, Possui 33 títulos acadêmicos, tanto no Brasil quanto no exterior. Além disso, ele contribui muito com a literatura do nosso país, Ele possui mais de 80 obras literárias aí publicadas, Não só na área do direito, mas também na parte de filosofia, na parte da fé, da fé cristã, poesias também, Ele exerce um papel maravilhoso aí para a nossa cultura, para o desenvolvimento do país. Ele também é doutor, em Direito pelo Mackenzie, e especialistas em Ciências das Finanças e Direito Tributário pela USP. Fora dos tribunais e das salas de aula, ele também é um exemplo de cristão, e de chefe de família. É realmente uma pessoa notável, que eu cultivo um imenso carinho, E trazemos ele aqui, para nos abrilhantar hoje com seu conhecimento, seu vasto conhecimento, também a visão humanística que ele tem, de todos os temas, relacionados à reforma tributária, Doutor Ives, então fica contigo a palavra, Me desculpa se acabei me equivocando de alguma coisa, fica super à vontade.
Muito obrigado. Bem, em primeiro lugar, quero cumprimentar os meus amigos. Não é? Felipe é um queridíssimo amigo que vem do século passado, ele e o irmão, e com essa iniciativa pioneira de criar uma faculdade só para discutir matéria de tributação. A você, André, amigo que frequenta a minha casa, os círculos de formação moral, e que eu quero muito bem. E o professor La Rosa, que, enfim, eu conheço mais de nome do que de contatos pessoais, mas agradeço muito essa oportunidade de podermos aí trocar umas ideias. Ainda hoje de manhã eu dava uma palestra com o Everaldo Maciel, Humberto Ávila, Roque Carrasas, Isabel Desce e Sacha Galmão Navarro Coelho, sobre a reforma tributária. E na minha palestra eu procurei mostrar que, enfim, nós estamos criando alguns novos princípios com um novo sistema. Eu quero lembrar aos amigos aquilo que foi apregoado pelo governo, pelo meu amigo, e eu tenho admiração por ele, embora discorde da forma como foi conduzida a reforma tributária. Bernardo Api, o pai dele era um grande amigo, meu companheiro de Conselho de Assuntos Econômicos na FEComércio, Roberto Api, um dos maiores jornalistas que tivemos no Brasil. Mas a tese que foi colocada desde o início é que nós temos que ter um sistema para simplificar o direito tributário no Brasil. Diz que o sistema é caótico, gera discussões intermináveis, que há muitas disposições dentro da Constituição, havia, e que precisaríamos ter um sistema simples, um sistema que o pessoal olhasse e passaria a compreender. Parece que não é exatamente o que nós vemos. Nós temos um sistema considerado caótico, mas esse sistema considerado caótico tinha, embora vá continuar até 2032, 1/3 dos novos artigos constitucionais que foram colocados na Constituição para o novo sistema tributário. Então, para simplificar, nós triplicamos o número de artigos a serem estudados. Que vale dizer, já considero que nós temos um princípio que eu brincava hoje na palestra, que é o princípio, para não ficar o princípio da complexidade, o princípio da complexitude. Acho que é um termo mais bonito, já que os princípios constitucionais têm que ter uma dignidade linguística, uma dignidade que possa ser apresentada. Mas é evidente, se o Supremo levou 30 anos para dizer o que era no imposto sobre operações relativas a circulações de mercadorias. Só 3 palavrinhas. Operação, mercadoria e circulação. 30 anos. Eu posso imaginar, com essa triplicação de artigos constitucionais, o que nós teremos de dificuldades e futuros problemas a serem levantados. Mas o que me preocupa ainda mais é quando os jornais estão dizendo, isso foi confirmado hoje nesse congresso do Instituto Geral da Taliba, que o primeiro projeto de lei complementar, são 3 que vão ser apresentados, tem apenas 500 artigos. E é o primeiro projeto só da instituição do tributo. E 300 páginas de artigos. Então, os senhores podem imaginar que, para simplificar, que é a grande temática que foi apresentada, nós temos 3 vezes mais disposições constitucionais e uma lei complementar, a primeira das 3, com 500 artigos e 300 páginas. Eu acho que, evidentemente,
ou eu não entendo o que quer dizer a palavra simplificar, ou ele tem um conceito diferente, e é evidente que, pela minha senilidade, 89 anos, evidente é possível, eu já esteja com demência senil, e entendo que a forma de simplificar é complicar, é aumentar o número de disposições. Mas, continuando, nós temos uma cláusula pétrea. Essa cláusula pétrea era da federação. Tem o que nós passamos a ver, é o que eu chamei do segundo princípio, não da complexitude, mas o princípio do semifederalismo. O que caracteriza uma federação? A federação é caracterizada pela autonomia política, o povo escolhe seus próprios órgãos dirigentes, pela autonomia administrativa, as suas estruturas são organizadas pelo governo, e para que tudo isso seja possível, a autonomia financeira, de poder definir seus tributos, como aconteceu na Constituição, onde nós temos, evidentemente, a definição, as competências da União, dos estados e dos municípios, dos seus tributos. Nós vamos verificar que vamos ter uma centralização. Quem vai definir a competência tributária de estados é a União, através do CBS. E o regime jurídico de 2026 terá que ser rigorosamente o mesmo de 2029 para o IBS. E para que não haja problemas de interpretações, cria-se um comitê gestor que vai representar em todas as operações interestaduais de receber, de distribuir, etc., os 5.569 municípios, os 26 estados e o Distrito Federal, com apenas 54 cidadãos concentrados em Brasília. É evidente. Nós temos uma centralização monumental do aspecto da autonomia financeira dentro da União, que vai estabelecer primeiro o CBS e virá como acólito do CBS, o IBS com o mesmo regime, e um controle organizado, perdendo todos os municípios, o que me parece que criamos um semifederalismo. Temos autonomia política, autonomia administrativa, mas não temos autonomia financeira, que nós, em 88, eu trabalhei nisso, participei de audiências públicas, assessorei meu caro amigo Bernardo Cabral, cujo conselho de notários eu ainda pertenço, e ele preside na Confederação Nacional do Comércio. Então, temos um segundo princípio que foi introduzido. Depois tem o terceiro princípio, que eu chamo o princípio aumentativo, para não chamar de aumento de tributação. Um raciocínio cartesiano. Não ainda só aqueles que acreditam que 2 mais 2 são 4. O Roberto Campos era um grande amigo. Meu primeiro livro de finanças públicas, a época que não havia mestrado, só especializações para ir ao doutoramento, ele brincava que ele era economista. Os economistas são aqueles, os teóricos, que gostam de ver se aquilo que funciona na prática vai funcionar na teoria. Que vale dizer. Nós temos um sistema que, desde 50, foi discutido 15 anos, desde a emenda número 18 de 65, estava funcionando e o Supremo ajeitando. Já tínhamos uma série de conceitos definidos pelo Supremo. Mas vamos introduzir um sistema completamente novo. Esse sistema completamente novo, com todos esses dispositivos conhecidos até agora, para poder sobreviver. Ele vai sobreviver até 2032 com o sistema atual e mais o sistema novo. Quer dizer, uma empresa que já tem os problemas de coordenar o sistema atual, ela vai continuar com toda a sua assessoria do sistema atual e vai ter que contratar uma outra assessoria para desvendar os 500 artigos do primeiro anteprojeto, para desvendar o que nós vamos encontrar. O que vale dizer? Nós vamos ter 2 sistemas funcionando simultaneamente,
sabendo de antemão que a mudança do regime de destino para o regime de destino, o sistema misto que teríamos, vai provocar nas entidades federativas o seguinte: todos os estados e municípios que ganharem recursos, que vão ter um aumento de receita por causa do destino, esses vão ficar muito satisfeitos. Mas os médios e grandes estados e municípios e os médios e grandes estados vão perder receita. Todo estado exportador líquido de mercadorias e serviços perderá receita, que não ficará com nada daquilo que vier produzir. E todos os estados importadores líquidos, que recebem mais do que remetem, vão ganhar. E o governo, evidente, vai, como ele disse, encontrar na base do palpitômetro, isto é, foi palpite, não vi nenhum cálculo que pudesse justificar o palpitômetro, de que era 40, depois 80, agora 60 bilhões por ano que serão levados para compensar os que vieram perder, cujos critérios nós não sabemos, vão ser discutidos, não nesse primeiro projeto, mas no segundo ou no terceiro projeto, que o senhor já pode imaginar, ao ponto de ter se proposto, e é isso que está sendo discutido ainda na fase de elaboração dos projetos, sem nenhuma participação de contribuintes, sem nenhuma participação das entidades que vão pagar o tributo, sem nenhuma participação dos grandes tributaristas que eu conheço, e de transformar esse comitê gestor numa autarquia federal, com que se elimina por inteiro o que se chama o princípio federativo, e que já está encontrando resistência dentro da própria comissão do governo. Mas é o que está sendo apresentado. Então, aqueles que vão ganhar vão ficar satisfeitos. E os que vão perder vão ser compensados pela União e vai encontrar uma maneira de tudo que vai ter que gastar a sua administração ainda retirar 60 bilhões de reais. Quem é que vai pagar? O contribuinte, o aumento de endividamento do país. Vale dizer, não há como não termos um aumento mais complexo, mais aumento tributário, menos federação e, por fim, as categorias, que certamente nós vamos ter, nessa primeira apresentação, nós vamos ter algo interessante. Os advogados aqui em São Paulo, por exemplo, eles pagam um salário mínimo anual de ISS e pagam 3,65. Um escritório médio de advocacia, não é um grande. Esse escritório médio, aquele que sairá do Simples, ele vai passar com a redução concedida por Rodrigo Pacheco no Senado, da alíquota máxima de 27%, menos 30% para 18,9%. Vale dizer, em outras palavras, pula-se de 3,65% para 18,9%. Os serviços em gerais que pagavam um mínimo de 5% e que acrescentavam o PIS/COFINS na base de 3,65%, que a matéria era de pequena compensação, a não ser serviços onde há possibilidade de compensações, vão passar de 8,65% para 27%. O que vale dizer, nós teremos uma triplicação, quadriplicação da tributação sobre o setor de serviços em geral. O mesmo vai acontecer com o setor de comércio. O comércio pagava ICMS, PIS, COFINS, o serviço pagava ISS, PIS, COFINS, e a indústria pagava ISS, PIS, COFINS, ICMS, PIS, COFINS e IPI. A indústria, como vai ser equiparada, uma prestação de serviços que não tenha
matéria de compensação de tributos nas operações anteriores, o prestador de serviço que vier a pagar 27%, vai pagar muito mais do que uma indústria Volkswagen, aquelas indústrias que vão compensar tudo o que tem de matéria-primas, etc., porque compensarão até os honorários que vão pagar para aqueles que são prestadores de serviço. Então, nós temos uma bulversação, para não usar o galicismo, uma extrema complicação de todo o sistema tributário em que o setor agropecuário sai de 4,5% para em torno de 12%. O setor de serviços sai de 3,65%, 8,65% para 27%. O setor de comércio mais ou menos equilibra, mas mesmo assim vai ter uma tributação maior, se não houver mais exceções. A indústria e os bancos, eles ganham, porque é o setor, aliás, que financiou toda a campanha da reforma tributária para examinarmos aquilo que ia acontecer. Então, nós estamos com este quadro em que se vai ter que entrar, a partir de 2026, com o CBS, e a partir de 2029, com o IBS, e os dois sistemas funcionando até 2032, se não houver prorrogação. Por que fizeram a manutenção dos dois sistemas? É porque não tinham certeza se isso ia dar certo. Não é um problema de adaptação, porque no momento em que eu tenho dois sistemas funcionando, eu estou duplicando os avessos do sistema anterior com o novo sistema. É para não ter o risco de um novo sistema em que se teoriza tudo e vai se ver se vai funcionar ou não, se esse sistema irá funcionar. E se não estiver funcionando, poderá haver uma de duas, ou a prorrogação, ou, enfim, encontrarem uma outra solução. Em outras palavras, por não saber se vai dar certo ou não, com toda essa complexidade, com um comitê gestor de 54 pessoas, com a regulação das discussões que certamente surgirão, das competências de estados, municípios e a União para definir quem é que vai discutir aqueles tributos. Quando o regime jurídico é o mesmo, a União tendo o seu sistema interno de julgamento de processos administrativos e estados e municípios, o que nós vamos ter é evidente toda uma nova experiência. Então, eu entendo que, pelo princípio da inquietação, não sabemos o que vai acontecer, aumentativo de aumento de tributação, que certamente vai acontecer, de complexidade, um número brutal de artigos a serem interpretados, e eu não faço isso desde 59, se não interpretar direito tributário, e pelo princípio semifigurativo, um novo sistema teórico repleto de artigos que vamos ver como é que vai funcionar e vai ser discutido no Congresso. Então, eu termino um pouco como eu fiz hoje de manhã. E peço perdão ao meu anjo da guarda pela brincadeira que vou fazer com ele. Mas conta-se a história de que vinha um carro em alta velocidade e abriu o sinal, passou para o amarelo e o motorista disse: meu anjo da guarda, será que dá? E ouviu a voz do anjo da guarda: vai que dá. Ele foi no meio da rua, vinha uma jamanta, e as últimas palavras que ele ouviu antes de brigar com o anjo da guarda no céu foi: não dá, não. A impressão que eu tenho é que corremos o risco em 2032 de chegar à conclusão que não deu. Era a primeira apresentação que eu queria trazer, ficando à disposição dos amigos. Muito bom. Doutor Ives, agradeço essa explanação geral. E o que mais me deixa aflito, né, com todo esse cenário de incerteza que a gente caminha, né, com a reforma, é que se você pegar o número de menções, né,
de que necessita legislação complementar para que, de fato, a reforma opere, né, de forma consolidada, né, são 73, se não me falha a memória, né? Então, o próprio texto, né, a própria emenda constitucional, ela cita 73 vezes, né, necessidade de lei complementar. E eu gostaria de utilizar um pouco da sua experiência, né, sua vasta experiência, e também a sua vivência com os políticos, né? A gente sabe que o doutor tem muitos contatos e sempre esteve envolvido, né, com debates, né, junto com o Congresso, né, também com os ministros, né, do STF, mas toda vez que necessita de uma lei complementar, qualquer mudança legislativa, os congressistas, né, os parlamentares, melhor dizendo, eles se utilizam de um capital político, né, para realizar aprovações, vetos, né, e dado o devido cenário, queria ouvir um pouco do doutor como que o doutor enxerga, né, como vai ser utilizado de fato, né, esse capital político, né, para a aprovação das legislações complementares para a reforma. Veja o seguinte, André, há um dado que me impressiona. Hoje, o Orcarrasa, na palestra dele no nosso seminário, contava um contato que ele teve com deputados lá em Brasília e que perguntou quando é que eles tiveram o texto da aprovação, o texto para aprovar da reforma tributária completo. E um deles disse, olha, uma semana depois de ter sido aprovada. Eles aprovaram porque até o último minuto ainda estavam fazendo ajeito. Agora, eu pergunto o seguinte, eu conheci o Rubens, conheci Gilberto, escrevi livros com o Gilberto do Leocanto, com Carlos da Rocha Guimarães. Eu estou falando de autores da emenda número 18, de autores do Código Tributário. Eles levaram 15 anos discutindo. Eu participei de audiência pública no Congresso. Tinha contatos quase que diários com o Dornelles, que era o presidente da Subcomissão de Tributos. Trocávamos, na época não havia e-mail, era um fax, que mandava e devolvia. Com o Bernardo, levaram 20 meses discutindo só com especialistas o sistema tributário. Eu fiquei impressionado e, ao mesmo tempo, com uma sensação de um brutal complexo de inferioridade do Carlos La Rosa, o seguinte, quando eu vi ser apresentado segunda-feira e na quinta-feira ser aprovado, todos os deputados e todo mundo dizendo que foi extraordinário, eu ainda estava tentando entender a extensão da reforma tributária, apesar de não trabalhar desde 59 só com tributos. Todos os deputados aprovaram, e os jornais, então, os jornalistas demonstrando um conhecimento de direito tributário fundamental, se o Brasil estava salvo, agora teríamos a recuperação. Então, é evidente que o que nós estamos vendo é que, primeiro, todos os jornalistas desconheciam muito, até porque ainda hoje ela está sendo decantada a reforma constitucional. Quando tivermos que examinar esses 500 artigos do primeiro projeto, e quando começarmos a ter a pressão dos diversos setores que vão trabalhar para reduzir a alíquota básica, o que vai levantar, quanto mais exceções houver, mais haverá uma elevação. É evidente que nós vamos ter problemas. Agora, o que me parece é que o Congresso, que não esteve preparado para poder aprovar a reforma, o que fez em alguns dias, no Senado demorou mais, mas na Câmara dos Deputados, o projeto básico, não sei se para 500 artigos do primeiro projeto estará habilitado para poder discutir como deveria ser discutido. Chineses, para a transposição do
em Rio Amarelo, levaram 50 anos discutindo. Nós aqui fazemos as coisas ao toque de caixa a partir de slogans. Bastou dizer, vamos simplificar, a reforma salvou o Brasil com simplificação, e quando se vê um número de artigos, percebe-se que tudo está complicado. Eu não tenho muita esperança, na medida que é um rolo compressor do governo para aprovar de qualquer forma a reforma tributária, que nós possamos ter um resultado muito melhor no Congresso. O grande problema será no momento em que ela começar, porque daí as empresas vão ter que pagar, vão ter que ter assessorias, vão ter que interpretar, vão discutir, vão ao Supremo Tribunal Federal, vão procurar saber o que isso representa, o que aquilo representa, porque as leis, todas elas em matéria tributária, quando surgem, geram série de discussões. 65% das questões existentes no Poder Judiciário brasileiro, com mais de 80 milhões de processos, é o Estado o principal cliente. E das questões de aposentadoria administrativas, praticamente metade representam discussões tributárias. O que vale dizer do sistema atual, daquele que é muito mais simples, daquele que é mais fácil de interpretar, daquilo que foi considerado caótico, com um número de artigos muito mais menores para que nós pudéssemos interpretar. Então, o que eu quero dizer, André, é que eu não tenho muita esperança de que os deputados agora vão se levantar, trazer grandes assessorias, para que essas assessorias possam mostrar a deficiência aqui ou lá. Vai se tentar levar a toque de caixa e 500 artigos deverão ser aprovados assim também, como foi os 100 e poucos artigos da reforma constitucional tributária em alguns dias, sem que se tivesse o texto definitivo, porque ele só vai aparecer depois de aprovado, não se tinha o texto anterior. Então, gostaria que não fosse assim, mas confesso que tenho pouquíssimas esperanças de que venha a ser meditado, julgado, trabalhado, examinado com especialistas, convocado especialistas. Nós temos, por exemplo, uma comissão permanente no Conselho Superior de Direito da FEComércio e tem uma posição contrária à reforma. Confederação Nacional do Comércio tem uma posição contrária à reforma. Diversas instituições e sindicatos de serviço têm uma posição contrária. O que vale dizer, alguma coisa não está batendo. E isso é que me preocupa. Ives, as suas considerações e as suas provocações, elas são muito relevantes. E colocando um pouco de tempero aí nesse bate-papo, em relação ao imposto seletivo, que muitos falam que é o imposto que vai fechar a conta do governo, isso conectado com a manutenção do IPI na Zona Franca de Manaus e a redução a zero, né, e não extinção do IPI nos outros estados, e vendo que já tem um projeto de lei para o próprio imposto seletivo, que ele é ele é muito vazio e ele está remetendo a outro projeto de lei, né, as definições de fato gerador. Como é que você vê esse ser novo, né, que o governo já está trazendo aí definição de cesta básica, que não trazia desde 1938, né, que era chamada até de ração. Então a gente está vendo o governo já estruturando a base, no meu entendimento, para produtos ultraprocessados, né, quer dizer, já vem trazendo conceitos e já trouxe de forma detalhada o que é a nova cesta básica nacional. Entendo eu já preparando a base para a tributação do imposto seletivo, que a gente vê que o imposto seletivo é muito amplo, né? O que afeta a natureza, o ser humano. Então, ele pode ir desde de um biscoito até o açúcar in natura, né? Eu gostaria de ouvir um pouco do senhor essa situação tão abrangente, que ficou tão perigosa, né? Que a gente está vendo aí que está na mão do Congresso, né? Exato. A impressão que tem aqui, no início, quando eles falaram em imposto seletivo, era para ser o chamado imposto do pecado. Bebidas, fumo, etc. Mas é evidente que com a perda do IPI, a União, enfim, que nós temos, inclusive desse governo,
uma tendência notável a gastar e precisa cobrir com receitas ou com endividamento. Dizem que nós tivemos um endividamento e aumentou em R$ 1 trilhão em apenas 16 meses, não é? Aquela ideia inicial de ser o chamado imposto do pecado, como os americanos denominam esse tipo de tributação, foi alargando. Hoje, tudo que afeta a natureza, e de rigor, não há nenhuma indústria que, de alguma forma, não possa afetar, se não for bem regulada a natureza, pode provocar, evidentemente, a produção. Então, eu tenho a sensação que nós vamos ter um alargamento considerável, que o imposto seletivo vai ser o novo IPI. É o novo IPI com outro nome, entende? Estamos, no momento, alargando. Por exemplo, para açúcar, se pretende aplicar, meio ambiente, descarbonização, quer dizer, utilizar algumas daquelas tendências em que há críticas por parte da opinião pública para considerar que isso estaria no meio ambiente, a saúde das pessoas, regulando. Mas, na verdade, o receio que se tem no momento da definição, porque a lei complementar vai definir instituir o CBS e o IBS, mas o seletivo já terá os princípios gerais, ficará na competência exclusiva da União para o fazer. E o conceito tão amplo, a meu ver, vai possivelmente, à medida das necessidades do governo, indo ser alargado, sempre sob a alegação que, de alguma forma, fere o meio ambiente, fere a urbanização das cidades, o conforto das pessoas, os barulhos. Se nós tivermos, por exemplo, até buzinas de carro que sejam fortes, sim, pode dizer que estão atrasando. Então, um conceito tão elástico como foi colocado permite eu colocar debaixo desse guarda-chuva o que eu bem entender. Eu tenho muito receio que a falta de recursos, que a União vai precisar encontrar 60 bilhões, pelo menos, porque a minha impressão é que vai precisar mais. Porque, por exemplo, a capital de São Paulo, conversando com o prefeito, ele me disse que a perda calculada por eles, no momento que entrar o IBS, é de 15 bilhões por ano, valor de 2023. Sei que aí, em Porto Alegre, eu vi manifestações, pelo menos o Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo, disse, também o prefeito de Porto Alegre fez as mesmas observações, contrário, que vai perder muita receita. Todos os municípios grandes vão perder. E o governo vai ter que compensar. Como vai compensar? Eu não sei como é que ele vai calcular, não sei como é que os dispositivos são apresentados, como é que vai se fazer a avaliação de perdas reais. Entende? Tudo isso, evidentemente, vai ter uma regulamentação extensa, complicada, e poderá acontecer o que aconteceu com a Lei Complementar 87, que até hoje estados, desde 96, reclamam, tiveram perdas que não foram compensadas. Tenho a sensação que o imposto seletivo tem um nome novo, mas é um IPI requentado que começa com uma base de cálculo pequena, mas tenderá a crescer na medida das necessidades dos governos. Dizia Konrad Hesse, um grande jurista alemão, o seguinte: a necessidade não conhece princípios. Em matéria tributária, eu nunca vi o Estado conhecer princípios quando precisa de arrecadação. Dr. Ives, então, com essa abordagem, né, a gente pode dizer o seguinte, né, eu enxergo que uma reforma tributária, né, para ser considerada uma reforma benéfica, né, e benéfica para o contribuinte, ela tem que, no mínimo, né, diminuir tributação. Né, a gente vê que isso não ocorre. Né, pelo contrário, a gente tem ali um cenário de que vai aumentar a tributação sobre bens de consumo. Né? Ela também deveria simplificar, né?
e muito embora a gente enxergue aí aos quatro cantos, e a gente enxerga bastante na mídia também, que vai simplificar, eu não entendo que isso seja verdade. A gente tem mais de 500 artigos aqui, fora as 73 menções de legislações complementares, e que a gente sabe que o nosso Congresso vai utilizar isso, né, de uma forma bastante polêmica ali e conturbada. A gente, conhecendo o nosso cenário político, né, a gente sabe que a gente caminha para isso. Então, simplicidade, a gente também está bem longe de ser o ideal. E a questão da transparência, né, que também era uma das promessas da reforma, né, e a gente entende que não teremos a transparência necessária, uma vez que com esse IVA dual, com o comitê gestor, né, administrando todos esses recursos, né, e a gente ainda nem sabe direito como serão feitas as repartições, né, entre estados e municípios, né, isso também vai ser prejudicado. Então, a minha pergunta ela é muito, muito franca e genuína, né? A gente pode dizer que estamos diante de uma reforma tributária, de fato? Não, eu considero o seguinte: estamos diante de uma reforma tributária que eu tenho receio para pior, não uma reforma para melhorar. Veja o seguinte: quando nós estamos discutindo a matéria, ainda não tinha sido enviado o primeiro. Nas primeiras discussões, inclusive, Bernardo Api esteve no escritório, conversamos sobre isso anos atrás, quando ele já começava a idealizar. Mas quando ainda se falava que iriam mandar os projetos, o que eu propunha era algo muito simples. Tive, inclusive, um debate aí com o ex-governador do seu estado, o Germano Rigoto, querido amigo, e eu e o Bernardo Api na Fiesp, em junho do ano passado, sobre a reforma tributária, e eu mostrava o seguinte: se a ideia é simplificar, se a ideia não é aumentar tributos, se a ideia é equiparar receitas, hoje, o sistema de cálculo imediato de computadores, nada mais simples de pegar os orçamentos de todos os municípios, de todos os estados, etc., e perceber o impacto que iria ter no orçamento de todos eles, porque é apenas um problema matemático de colocar no computador, na inteligência artificial, que soluciona de imediato, e a partir de saber esses impactos, nós definiríamos a alíquota, o que é que poderia fazer, o que realmente iria acontecer, quais os setores que realmente fizeram uma reforma constitucional sem ter a menor noção de qual seria a alíquota, sem ter a menor noção de quais os estados e municípios queriam ganhar, os estados e municípios queriam perder, apenas baseado nos orçamentos de cada um. A única coisa que não houve foi transparência. Aprovamos teorias, sem ter nada daquilo que seria perfeitamente possível aprovar e examinar, ou pesquisar, ou apresentar para ser discutido. E com o receio de que pudesse haver palpites, não discutiram com a sociedade. Meteram um goela abaixo um projeto, aprovou sem saber qual é a alíquota básica, o governo nunca disse qual é a alíquota básica e até hoje nós não sabemos qual é a alíquota básica. Seria fácil com todos esses cálculos que se poderiam ter feito. Nós demos um salto no escuro sem ter nenhum dos dados perfeitamente possíveis de serem apurados. Por essa razão é que eu digo, nós, a essa altura, um grupo de intelectuais, sem consultar a sociedade, sem consultar os órgãos de classe, sem consultar todos aqueles que vão ter que pagar, apenas palpiteando, vai ser 27, vai ser 28, vai ser 30, vai ser 4, o que iria ser,
não quiseram apresentar o que seria possível, na medida de só verificar os impactos através de um sistema utilizando quanto é que arrecadam, quanto é que gastam, quanto é que se faz de transferência nas operações interestaduais. É só pegar os orçamentos. É um problema de computador, não é um problema de nós temos que fazer no lápis. Isso não foi apresentado. E até hoje nós estamos trabalhando com artigos de lei da Constituição, de uma lei complementar que vier. E não se sabe, no dia em que está sendo mandado, sem que os empresários participassem de nenhuma maneira na Constituição, na conformação do sistema, o que cada um vai pagar. Então, eu tenho a sensação que fala-se uma reforma porque eles estão mudando todo o sistema. Mas enquanto não se provar aquilo que eles disseram, que vamos ter simplicidade de um lado, transparência de outro, e que não vai haver aumento de carga tributária, com números, eu sou obrigado a fazer um raciocínio cartesiano. Aumenta-se o número de artigos, aumenta-se o número. Uns ganham, outros não perdem. Tem que tirar 60 bilhões. Enfim, é difícil conseguir uma equação que, com todos esses aumentos, nós vamos ter simplificação e redução da carga tributária. Por isso, eu acho que temos uma reforma. Mas, por enquanto, o que eu estou vendo é uma reforma para pior. Ives, outra questão que tem deixado preocupado aí os contribuintes e todo mundo, o mundo tributário, é em relação à monetização dos créditos tributários, né? A gente viu que para ICMS tem-se a possibilidade de 240 meses, né? Corrigido pelo IPCA. Se a gente for trazer valor presente, esse valor vira pó, né? E ainda tem incerteza quanto aos créditos federais, né? Como que você está vendo essa questão das monetizações, né? O governo jogando aí para um período longo o ICMS, e isso vai trazer também incerteza quanto à possibilidade de, ao longo da transição e depois, quando da implantação integral da reforma, a possibilidade de eventuais créditos temporâneos, né? Como que eles vão se dar, como eles vão se compensar, além dessa questão de como que vai se dar a monetização após 2033, né? Como é que você vê isso? Hoje, essa matéria foi trabalhada pela Isabel Dersi, uma grande tributarista mineira. Ela disse o seguinte: não acredito que isso vai funcionar. Ela disse: por que eu não acredito? Pela tradição brasileira. O Estado nunca devolve créditos. A tradição brasileira é pôr na lei que ele tem que devolver, e a tradição brasileira é o poder público não devolver. Se nós analisarmos o que existe de penduricalhos de créditos em todos os estados do Brasil, no ICMS, no IPI, etc., em que todo tipo de dificuldades é colocado para não haver a devolução dos contribuintes, nós temos uma tradição fantástica de não devolver. Agora, cria-se um novo sistema. Os governos vão ter uma burocracia maior, as empresas vão ter uma burocracia maior para poder sustentar os dois sistemas. Aquilo que eu disse, brincando, citando Conrad Hess, agora, a necessidade não conhece princípios. O primeiro princípio, claro, do direito tributário brasileiro que eu conheço desde 1958 é que o Estado é um caloteiro permanente. Ele nunca devolve os créditos. Ele tem o troféu mundial de calote do contribuinte. Todos aqueles que têm créditos pedem, devolvem, vão aos processos, voltam, e não recebem. Eles precisam fazer N exames. Eu quero imaginar, com mais artigos, como é que se farão esses exames. Então, a Isabel Dersi disse o seguinte: vai ser, de novo, aplicada à tradição brasileira. Os créditos vão existir, mas não serão pagos. Porque a experiência, a tradição brasileira, o Estado não pagar créditos. Saber que deve, mas não paga. E, com isso, evidente, isso traz uma descompensação
numa série de setores, impactos na formação de preços, principalmente em nível de exportação. Quer dizer, esse sistema, como cashback, é outra coisa. Eu posso imaginar qual vai ser a operação, porque daí já não é de empresas, que é mais fácil, nós vamos ter cashback em relação aos próprios cidadãos. Entende? Então, eu tenho a impressão que criou um tal sistema de complexidade para o Estado devolver dinheiro, em que a nossa tradição é de um Estado caloteiro que nunca devolve. Quero ver. Para mim, seria uma surpresa monumental. Mas os 89 anos, meu caso da Rosa, a impressão que eu tenho é que o problema é que eu não vou ver. Talvez eu veja lá de cima. Vocês é que vão ter que enfrentar esse problema. Doutor Ives, antes de passar a palavra para o André, ouvindo o senhor, começa a vir os exemplos, né? Então, a gente tem a trava dos 30% no prejuízo fiscal, a gente tem agora essa moratória, né, do governo em limitar a compensação de crédito oriundo de ação judicial, né? Que foi um confisco, quer dizer, direito líquido, e o governo diz, devo, não nego, e vou parcelar da minha forma selicado, né? E deixa as empresas afetarem o caixa e se virarem a buscar aí para tapar o buraco no fluxo de caixa. E os estados aí fora, acho que São Paulo e o Sul, que dificilmente o governo, em função de necessidade financeira, ele libera as compensações mensais, né? Então a gente pega Minas e pega estados do norte, principalmente, que a empresa tem crédito e o estado ele tem lá sua limitação global anual, né? E não libera mais, né? Então realmente é como o senhor falou aí que como a doutora... É o princípio do calote oficial. Oficial, não, perfeito. Eu vou passar a palavra para o André aqui, a gente já está chegando, né, André, aos finais aí. Por favor, André. Sim. A gente completou aqui a nossa 1 hora, né, de live, né, que passou voando, né, porque é sempre muito prazeroso, né, estar contigo, né, Dr. Ives, né, escutar toda a sua inteligência para a gente é um passeio mesmo, né, nos enriquece, nos enobrece, né, eu acho que toda a fala, né, toda a exposição que vem do doutor para a gente é sempre muito importante, né, faz nos refletir muito, né, e gostei também dos comentários aí do La Rosa, né? Eu acredito que ele também, depois dessa live, ele vai ser mais preocupado do que ele chegou. Bem mais. Bem mais. Né? Doutor Ives, fica à vontade, né, para suas considerações finais, né? Está com a palavra e sem pressa, tá, doutor? Não, também. Você conhece você, meu amigo aqui de casa, as minhas limitações à noite, quando chego até os médicos, me impondo determinadas limitações que já não dependem de mim, dependem daqueles que mandam sobre a minha saúde. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu agradeço muito, tenho uma profunda admiração pelo Felipe Silva, queridíssimo amigo, acompanhei toda a carreira dele, a fundação da Faculdade Brasileira de Tributação. Então, primeiro, foi uma honra estar aqui e tenho a impressão que fui o primeiro, se não um dos primeiros professores eméritos da instituição, que também é um título, dos 45 títulos acadêmicos no Brasil e no exterior que eu tenho, é um título que a mim me honra sobremaneira. E o que eu tenho é o seguinte, eu vejo que é uma reforma que, para mim, até agora, nós não temos os parâmetros para dizer se ela vai funcionar ou não. Como está, eu acho que vai ser muito difícil. Agora, algo que no Brasil é uma característica. Muitas vezes, quando as coisas não funcionam, a sociedade faz funcionar de maneiras diferentes. Não tenho dúvida que vai haver uma série de novas exceções. Já há 19 projetos para regulamentar que não são projetos do governo, mas são de entidades de classe. Vai ter que se discutir tudo isso.
vai haver exceções, que efetivamente vão trazer uma tentativa de equilibrar aquilo que os acadêmicos põem sem consultar a sociedade, e a sociedade mostra que ela só funciona com a sua maneira de ver as coisas, não daqueles acadêmicos que nunca dirigiram sequer um bar de esquina. Vale dizer, grandes teóricos, mas na prática a teoria é outra. E eu sempre parto do princípio, na minha experiência, 67 anos de advocacia e 60 de professor universitário, é que no Brasil funciona muito a chamada teoria do besouro. A teoria do besouro é algo que os físicos sempre contestaram, dizendo que o besouro não podia voar, porque as suas asas são muito frágeis para o volume do seu corpo. Mas como o besouro não entende de física, ele voa. E assim, no Brasil, às vezes, nós conseguimos dar soluções que os teóricos não conseguem. E a minha esperança é que o jeito brasileiro na discussão dos diversos segmentos vão fazendo com que uma ideia provocada por brilhantes cérebros, mas exclusivamente acadêmicos, passem a ser humanizadas pela realidade brasileira e a necessidade de desenvolvimento, que não se fará nunca com complexidade burocrática de um lado e com aumento de tributação de outro. Se queremos desenvolver, temos que fazer aquilo que os árabes, na sua inteligência, falavam sobre o camelo. Se você tiver água para você e para o camelo, é melhor não tomar água e dar para o camelo, porque ele pode te levar a um oásis. Se você tomar, morre o camelo e morre você. Eu tenho esperança que a teoria do camelo árabe, de que nós temos que saber como conviver para provocar o desenvolvimento, faz com que a realidade venha a suplantar o academicismo e que possamos ter, à medida em que as discussões forem feitas, pelas pressões que haverá no Congresso, para termos um projeto mais racional. Agradeço muito o convite, mestre La Rosa, alegria de estar comigo, meu querido André Fernando, é verdadeira. Meu querido amigo, e o meu caro Felipe Silva, que é seu irmão, o meu abraço fraternal. Doutor Ives, então, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação e ao André, que gentilmente aceitou e também fez a conexão com você, e a gente nos encontra aí num próximo momento. Boa noite, doutor. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Um grande abraço a todo mundo. Boa noite. Grande abraço, pessoal. Obrigado pela audiência. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.